Olá, amigos. Sobre esse texto de Kali Yuga que eu postei, isso é um alerta em relação às pessoas que mentem, distorcem, tentam vender gato por lebre, né? O famoso churrasquinho de gato da lenda urbana. Não é nada disso. Essa farsa toda é feita primeiro em torno da famosa religião comparada, né? Nessa disciplina da religião comparada, as pessoas pegam alguns versículos do Srimad Bhagavatam, que é um texto sagrado indiano, uma continuação do Gita, o que acontece depois do que é narrado no Gita, e ali tem um capítulo que versa sobre os sintomas de Kali Yuga. E os sintomas são bem pessimistas. Eles versam sobre os homens com roupas de mulheres, as mulheres com roupas de homens, os sacerdotes corruptos, um declínio na religião, o do desaparecimento da sabedoria, a, a vida humana rastejando moralmente, né? E em seguida é mencionado nesse livro que essa era de Kali chegará ao fim com a manifestação do Avatar chamado Kalki, né? Kalki é um homem, a manifestação divina, forma de homem, que virá montado em um cavalo branco e dará fim a essa era de Kali Yuga. O pessoal da religião comparada já pega isso e compara com o Apocalipse, né? Principalmente por essa figura aí de Kalki, que é o homem no cavalo branco. Imagino então que a Era de Kali é uma profecia sobre o Apocalipse. Então fazem aquelas ligações todas, né? Cada um vai interpretar de um jeito. Alguns interpretam que é uma coisa mais do imaginário, alguns dizem que é a sabedoria perene, no sentido, né, guianoniano ou evoliano, mas tudo isso é feito em uma base que carece totalmente de fontes do que é Kali Yuga, né? Bom, primeiramente, que estamos na era de Kali não é um consenso nem no meio hindu. Ah, algumas, né, seitas ou escolas, como a Gaudiya Vaishnava, por exemplo, acredita que estamos nessa era. Algumas acham que essa era já passou, e os cálculos variam. Alguns cálculos dizem que acabou há mil e poucos anos, alguns cálculos dizem que ela acabou há 500, mas enfim, não é um consenso, né? Não é um consenso geral no meio indiano que estamos nessa era. A questão é que na interpretação dos textos indianos, a, a era de Kali não é vista como a era de Apocalipse, e muito menos, tá? Ah, eles pegam os eventos do mundo moderno para encaixá-los nesse entendimento que estamos na era de Kali. Os cálculos nem são baseados nisso. Por quê? Se você pegar as escrituras hindus, né, verá que antes da era de Kali tudo isso acontecia. Por exemplo, tem um Purana de Pralada, que era uma espécie de guarda-costa de uma divindade que comete uma ofensa terrível e reencarna aí de formas pavorosas. Tem a história do Ramayana, que ocorreu antes da Era de Kali, e o mundo era dominado por um Rakshasa, um demônio, comedor de carne humana, chamado Ravana. Tudo isso antes de Kali Yuga. Então, preciso entender que a, essa narração, né, de que a Era de Kali é identificada só por, por sintomas do mundo, não tem qualquer base aí
nos textos hindus, né? Então qual é a diferença da Era de Kali para as anteriores em que essas coisas ocorriam? A única diferença é que na, na Era de Kali isso fica um pouco mais comum, né? Por ser um pouco mais comum, eles identificam isso mais por questão de cálculo a partir dos Vedas e tal, e não pelos sintomas, né? Mas isso é uma questão mais indiana, uma discussão mais hindu, que não interessa muito aqui. Qual que é o problema desse raciocínio aí no meio dissidente, no meio evoliano, duguinista? Qual o problema em pegar esse tema e usar como símbolo, como uma bandeira no mundo atual? Bom, percebe-se que isso tem virado uma, uma espécie de estandarte para unir qualquer ideologia radical, qualquer pensamento radical que faça oposição aos sintomas de Kali Yuga, né, que eles chamam de Kali Yuga. Então, você percebe que essas pessoas comemoram e às vezes defendem os ayatolás do Irã, os talibãs do Afeganistão, atitudes violentas e grosseiras de toda forma, porque foi levantada essa bandeira que estamos enfrentando aí um princípio cósmico de degeneração e que depois desse princípio cósmico da degeneração virá a era de luz, né? A Sattva Yuga. E não é assim, tá, que os indianos pensavam esse ensinamento, como deixei no texto. Longe de querer concordar com aquilo ou não, não é não é minha área, eu não sou hindu nem nada, eu só estudei isso e como deixei ali comprovado, né, essa interpretação deles não tem base ali nem no hinduísmo. É uma bandeira que foi levantada e é uma bandeira que segue aquilo que eu falei com vocês em áudios anteriores, sobre essa questão de olhar para o Oriente como essa fonte de resgate de uma sabedoria perdida pelo Ocidente. Então, esses grupos seguem, na verdade, a mesma tática, o mesmo plano da própria contracultura. Ao mesmo tempo que eles abominam, por exemplo, aquele hippie de yoga, né, que fica lá se esticando e queimando incenso, ah, enchendo a cabeça de fumaça de maconha, e assim por diante. Essas pessoas que carregam esse estandarte do Kali Yuga estão no mesmo campo de ação. Só muda um pouco o aspecto exterior, mas a mesma coisa, né? Seguem aí um mesmo plano, uma mesma forma de atuação. Isso prejudica muito, né, o juízo das pessoas que já estão apavoradas com a situação atual, né, e quando se deparam, né, com esse negócio de escritura, pode ser até uma escritura hindu, mas aquilo parece uma profecia, parece algo muito impactante, parece algo muito preciso nos dias de hoje. Isso ganha ali uma forma simbólica, né? Aquilo que os esotéricos chamam de forma pensamento, usando aqui como uma licença poética esse termo, né? Ou seja, aquilo assume uma personalidade e, e vira, né, na cabeça dessas pessoas realmente um, uma grande autoridade pessoal. Então não se enganem com esse discurso de Kali Yuga, como se houvesse realmente é, um, uma espécie de, de desculpa para unir todas as coisas que parecem, né, combater os sintomas de Kali Yuga. É óbvio que esses sintomas possuem um significado aqui no mundo atual, né? Vemos muito disso, mas não se luta, né, contra um erro usando
um erro, né? Ah, não é pela situação atual, por exemplo, de alguns países da Europa e tudo mais, que você pode imaginar que isso é um sintoma de Kali Yuga e o Estado Islâmico ou o islamismo radical ou o xiismo iraniano são como precursores de Kalki do hinduísmo ou da batalha apocalíptica, né? Na verdade, isso tudo tem que ser analisado de forma bem isolada, né? Enfim, né, não caiam nessa conversa, nesse símbolo ideológico que virou a, a Era de Kali, porque isso pode custar muito caro, né? As pessoas provavelmente não se deparam com o fato de que esse calque indiano não virá, né? Isso é interpretado até nas próprias escrituras indianas de forma simbólica e que depois, né, terão de enfrentar esses supostos aí, ah, guerreiros, né, que combatem os tais sintomas de Kali Yuga. Um grande abraço, pessoal.